O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que agiu de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Queridas famílias, casais de encontro de casais com Cristo, que hoje celebra 52 anos de caminhada desta escola tão salutar para a formação e edificação de tantas famílias, de tantos casais, levando tantas famílias a verdadeiramente encontrar com Cristo, colocando-se a serviço como missionários e missionárias dentro de nossas comunidades, dentro de nossas famílias também. Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos disse que um mestre, querendo pôr Jesus numa situação delicada, pergunta como, o que fazer, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna. E esta palavra, essa pergunta, por mais capciosa que ela seja, mas é uma pergunta que nos remete àquilo que é essencial ou central da nossa fé. E recordo a palavra de Pedro a Jesus: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, só tu tens palavra de vida eterna. Palavra que não se desfaz, a palavra que é permanente, a palavra que é duradoura, palavra de vida eterna. E lembrava da nossa profissão de fé: eu creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Lembrar da vida eterna é lembrar da vida em Deus.
E ao mesmo tempo, falar da vida eterna é sempre a oportunidade de fazer um contraponto daquilo que é a realidade do mundo. O que o mundo hoje nos oferece, o que nós estamos vivendo, tem algum resquício, né? Tem alguma marca de fato de vida eterna, de felicidade duradoura, de valores permanentes, de um amor permanente? Ou aquilo que se oferece para nós hoje como vida eterna, né, se desfaz no dia seguinte? Aquilo que se oferece para nós como vida eterna se dissolve rapidamente. Se for o dinheiro, né? Se for o dinheiro, se for os bens materiais, às vezes você, né, você que estava bem sucedido de uma hora para outra, você que estava aí na classe média, navegando, tinha bons recursos para viver, talvez de um tempo para cá se desfez tudo, né? Aquilo que você conseguia comprar, hoje você não consegue mais comprar. Talvez esteja infeliz e assim por diante. Aquilo que, né, a sua felicidade coloca, você tem que vestir desta forma, você tem que usar esta marca ou aquela outra marca, você tem que consumir este produto. Hoje você não consegue mais consumir, você não consegue mais consumir. Aquilo que era eterno, você percebe que não tem nada de eternidade. Aquilo que era eterno, você percebe que não tem nada de felicidade. Então, lembrando, fazendo sempre a oportunidade de fazer esse contraponto entre aquilo que a gente vivencia. Às vezes a nossa felicidade, nesse sentido deste mundo, ela é tão passageira. E quando o nosso coração verdadeiramente está em Deus, por mais que a gente perca aquilo que a gente tinha, que vivia com dignidade, mas isso não tirará a alegria, a felicidade do nosso coração. Mas aqui, queridos irmãos e irmãs, a pergunta: o que devo fazer para receber a herança, a vida eterna? Jesus, mais do que dizer para ele, dar algumas respostas, Jesus, alguma resposta, colocar lá o mandamento e tudo mais, Jesus mostra de fato o caminho que ele deva trilhar, buscar para receber a herança, a vida eterna. E aí essa parábola do bom samaritano. Um sacerdote, né, um homem, na época de Jesus, né, existia violência de alguns espaços, alguns becos, alguns locais de violência. E este homem que passou por aquele lugar e foi espancado por assaltantes. Aquele homem que ficou ali quase morto. E se passa 3 personagens, né? Aí nós podemos pensar aqui, né, esses personagens: eu sou assaltante que espanco, que cometa violência. Eu sou aquele que tem sofrido a violência. Ou eu sou aquele que está aí no mundo, que não percebe nada do que está acontecendo. Sou o sacerdote que não se coloca, que não se compromete, é indiferente com a situação, assim como o levita? Ou eu sou como o samaritano? O samaritano, porque aqueles que viram o sacerdote e o levita, qual foi a atitude? Eles viram de longe, eles viram, que foi que eles, qual foi a atitude? Eles se afastaram ainda mais. E a atitude do samaritano muito se assemelha à atitude que Jesus, do agir de Jesus. Ele viu e aproximou, né? Ele viu e aproximou. Ao aproximar, viu mais profundamente a realidade daquele homem, sentiu compaixão e cuidou dele. E aqui dentro da metodologia ou pedagogia de Jesus, né, de ir ao encontro, falar aquele samaritano que foi ao encontro.
Se a gente não se dispõe a tomar atitude de ir ao encontro, pouca coisa iremos conseguir ver. Então, missionário é sempre aquele que, assumindo a missão, ide pelo mundo e anunciar o Evangelho, aquele que anunciar o Evangelho com a própria vida. Se ele não for, se ele não ir ao encontro, ele nada conseguirá ver. Viverá uma fé ilusória viverá uma fé um pouco que mágica, porque a sua fé que diz ter não condiz com a realidade que Deus coloca, né, tá à sua frente. Então, primeira atitude que nós devemos prestar atenção: o discípulo de Jesus, o bom samaritano, é aquele que se dispõe a ir ao encontro. Ao ir ao encontro das pessoas, percebe, ver a realidade das pessoas, nua e crua ali, vamos dizer assim. As pessoas como elas são, as pessoas como elas se encontram. E neste processo do ver, nós poderemos julgar. Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus tem feito? Como é que Jesus tem feito? Quais os sentimentos que sempre brotaram do coração de Jesus diante de determinada situação? E é isso que Jesus coloca, aquele samaritano viu, sentiu compaixão. Ontem nós tivemos aqui a consagração das crianças da infância e adolescência missionária, né? Perguntava, mas o que significa viu, sentiu compaixão? Paixão, né? Sempre nos remete à sexta-feira da paixão, a paixão, o sofrimento de Cristo na cruz, o caminho de cruz que ele assume. Sentir compaixão, participar do sofrimento do outro, de tantos irmãos que vivem no mesmo mundo que nós. Participar do sofrimento. E participar do sofrimento, queridos irmãos e irmãs, é aqui uma sinalização do cuidado de Deus para com seus filhos, para com o seu povo. E a atitude do samaritano: viu, sentiu compaixão, cuidou dele. Então aqui nós percebemos a metodologia da igreja, né? Sempre de analisar, no sentido de perceber e até chegar a algo concreto, ver, julgar e agir. Nos remete à nossa fé. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé? Qual o caminho que nós devemos acolher para de fato ter a vida eterna? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá ou terá a vida eterna. Então, possuir a vida eterna é de fato crer em Jesus, mas crer em Jesus não é só em suas palavras. Crer em Jesus é acolhê-lo na totalidade daquilo que ele é. E aqui a gente poderia pontuar a primeira coisa, né? Aquele que quer possuir a vida eterna tem que ter uma profunda ligação com Deus. Tem que ter uma profunda ligação, intimidade com Deus. Amar a Deus não de modo parcial. Falar que amar a Deus de modo parcial é amar a Deus, amados irmãos e irmãs, às vezes só quando as coisas estão dando muito certo para nós. É só quando os ventos estão simplesmente ao nosso favor. Viver uma fé de modo parcial, às vezes é pensar que viver a fé é só amar os de dentro de casa. Às vezes é só pensar que viver esta fé é simplesmente rezar todos os dias. Isso é querer viver uma fé parcial, é só uma partezinha que me interessa. Uma fé que não tem exigência, uma fé que não tem retorno no sentido de vida digna, de felicidade duradoura. Nós acompanhamos aí tanto tempo essa palavrinha imparcial devido a esses casos da política, da justiça, tanto tempo a questão da imparcialidade, uns a favor, outros contra.
Mas falar da parcialidade é de não fazer justiça. Falar da parcialidade, queridos irmãos e irmãs, às vezes é não praticar verdadeiramente a fé. Não praticar verdadeiramente a fé. Então, primeira coisa, para que a gente possa alcançar ou receber herança, a vida eterna, Jesus nos coloca: não devemos selecionar ninguém. Não devemos selecionar a ninguém, mas devemos agir com misericórdia para com todos. E o todos aqui, descobrir quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? As pessoas que precisam de mim. As pessoas que estão mais próximas. Quais são as pessoas que precisam de mim? Talvez nem sempre são aquelas que eu gosto, que eu conheço verdadeiramente, mas são aquelas que Deus colocou no meu caminho. Para o samaritano, o próximo foi aquele que ele encontrou lá precisando dele, machucado. Para nós, o meu próximo pode ser aquela pessoa que também vive esse processo de rejeição, talvez lá ao meu lado, dentro de casa. Pode ser aquela pessoa que é discriminada. Pode ser aquela pessoa que hoje não tem o que comer. Pode ser aquela pessoa que vive na escuridão, nas trevas, não tem, não estudou, não tem uma educação. Pode ser que eu seja o canal a motivar, a direcionar aquela pessoa para poder estudar, descobrir um novo mundo, novas possibilidades. Talvez o meu próximo, queridos irmãos e irmãs, é alguém que eu encontro pela rua. Meu próximo pode ser as crianças. As crianças que não têm com que me devolver diante deste mundo marcado pelo poder do dinheiro, pelo ter, pelo fazer. O que as crianças podem nos oferecer? Então, elas precisam do cuidado de cada um de nós, de modo especial da família, dos pais. Pode ser o meu próximo. É agindo, cuidar das crianças, ensinar as crianças, é agir sempre com misericórdia, com amor de Deus. É possibilitá-la não a vida que o mundo oferece, mas possibilitá-la a vida em Deus. Também este caminho do fazer para receber a vida eterna, é importantíssimo que a gente, queridos irmãos e irmãs, volte o coração para Deus. Voltar o coração para Deus significa nos abrir a um constante processo de conversão. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, se colocava aqui uma evolução muito grande. Às vezes a gente vive um certo fechamento em nós mesmos. Às vezes a gente não sabe amar ninguém, e aí se colocou amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e assim por diante. Amar a Deus, mas não só a Deus, mas é preciso amar os irmãos. Mas aqui se colocava que amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, às vezes é restringir bastante este amor. Amar o próximo como a mim mesmo é um amor ainda muito restrito, não é amor tão universal. E para nós não é só amar o próximo como a nós mesmos, mas para nós cristãos, o amor que fundamenta o nosso agir é o amor cristão, é o amor de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar como Cristo amou, precisamos estar atentos ao seu agir, às suas palavras, aos seus ensinamentos, aos seus encontros, aos locais por onde ele andava. E aí nós vamos percebendo que o amor de Jesus é um amor universal. É um amor que acolhe a todo, um amor que sempre se transforma em misericórdia. Falar de um amor misericordioso é um amor sem limites,
um amor que está para além daquilo que o outro merece, que o próximo merece, mas um amor que dá ao outro aquilo que ele precisa. É isso que eu sempre tenho falado aqui em minhas homilias. Às vezes nós queremos agir como cristãos, dar ao outro o que ele merece. E esse merecimento, talvez voltamos da lei do talião, que é olho por olho, dente por dente. Talvez o que ele merece, olha, fulano está passando por essa situação, está ali sofrendo, então ele merece o sofrimento, porque ele provocou isso. Mas às vezes a gente não volta, né? Das pessoas que não tinham pai, tem gente que não tem pai, tem gente que não tem mãe, tem gente que não teve oportunidade de estudar, e assim por diante, né? A reflexão, ela é sempre mais profunda nesse sentido. Então, queridos irmãos e irmãs, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, fazendo isso, como Jesus disse para aquele homem, nós receberemos como herança a vida eterna, a felicidade eterna. Então, nesta celebração, segundo aquilo que nos apresenta, já concluindo, aquilo que nos apresenta a segunda leitura, Cristo é a imagem do Deus invisível. Significa que Cristo é a visibilidade do amor de Deus entre nós. Primogênito de toda a criação, quer dizer, antes da criação, Jesus já existia em Deus mesmo. Deus simplesmente revela o seu Filho na história humana. Ele existe antes de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, isto é, ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra, no céu, realizando a paz pelo seu sangue na cruz. Realizando a paz pela entrega da própria vida, pelo amor manifestado até as últimas consequências. Que esta santa celebração, queridos irmãos e irmãs, queridos casais, possa sim nos ajudar a assumir a nossa missão, a descobrir a nossa importância, a importância do ser cristão para a vida do mundo, né? De uma presença que saiba valorizar as pessoas, cuidar das pessoas, mostrar o céu já aqui na terra para aqueles que se encontram ainda olhando para baixo, né? Esquecendo da infinidade, da transcendência, a capacidade de transcender esta realidade que aqui nós percebemos diante dos nossos olhos. Este amor de Deus, de um Deus invisível, mas que se faz visível através de cada um de nós, como fez em seu Filho Jesus. Amém.